A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a pastora Eliane, estou aqui de volta, dando continuidade àquele estudo que nós intitulamos Exemplos de Tratamentos, da forma que Jesus tratava algumas pessoas e que hoje em dia nós temos o hábito de tratar todo mundo igual. Jesus diferenciava e Jesus sempre tratou aqueles que careciam de ajuda com amor, nunca com cajado, nunca com varada, como costumam dizer por aí, bambuzada na canela, cajado de Jeová, não. Jesus tratava todos com amor e carinho, e a Bíblia nos prova isso. Jesus só usava palavras duras com aqueles que ele sabia que não queria nada com ele. Quando alguém vai na igreja é porque quer Jesus. Quando alguém está dentro da igreja é porque quer ajuda. Perdão pelo barulho aqui do carro. Quando alguém está dentro da igreja é porque quer ajuda. Então precisa ser amado, abraçado e não tratado com grosseria, se eu posso bem dizer essa palavra. Eu parei ali na parte onde, eu aconselho humildemente que nós venhamos pedir a direção do Espírito Santo para ouvir mais e falar menos, porque às vezes tem pessoas que tudo que elas querem é só falar. E quando acaba de falar, elas já estão outra. E pedir direção do Espírito Santo para saber se aquela pessoa ela está ferida ou ela é rebelde. Porque tem muita gente dando chinelada em ferida aberta, pensando que é rebeldia e não é rebeldia. A pessoa está apenas ferida, precisando, carecendo de ajuda. Vamos ter esse cuidado, vamos ter esse carinho, porque são ovelhas do aprisco do Senhor. A ovelha não é minha, não é sua, a ovelha é de Jesus. É como se eu pegasse a minha filha e colocasse na sua casa para você cuidar. Você não poderia pegar o chinelo e bater nela. Você poderia sim falar com firmeza, ensiná-la, botá-la até sentadinha numa disciplina, mas não bater, não ferir, porque ela não é a sua filha, ela é minha. Quem tem esse direito sou eu como mãe. E assim com Jesus, ele que tem o direito de nos ferir, de nos bater para poder nos exortar e nos curar, e não os pastores. Os pastores só estão com as ovelhas emprestadas. As ovelhas são de Jesus. E às vezes alguns pastores ainda dizem assim: mas Jesus bate no filho que ama. Deixa que ele bata, não é eu, não é você quem vamos bater. As ovelhas são dele, que nós venhamos ser canal de bênção, de palavra de amor e carinho para essas ovelhas feridas. É esse cuidado que eu quero compartilhar com você, que o Espírito Santo tem ministrado comigo, que às vezes nós somos duros demais e estamos dando chinelada em feridas abertas. Vamos pedir esse discernimento do Espírito Santo, E Jesus ele usava de dureza assim com os fariseus, com os escribas, com aqueles que não queriam ouvir a sua palavra. E ele dizia, que eles vão para o inferno, que são cegos, surdos, cegos guiando cegos. E assim que Deus tratava os fariseus, os religiosos e os rebeldes. Dando continuidade aqui ao estudo que Deus tem compartilhado comigo, Hebreus, eu te convido a ler Hebreus também, capítulo 1, versículo 4, e Mateus. Eu quero falar de Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2, que diz: Então falou Jesus para a multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. E aqui eu quero começar, encerrando o estudo ali do tratamento, pedindo ao Espírito Santo que ministre contigo e comigo a forma que nós devemos tratar as ovelhas que o Senhor nos confia. Eu quero falar agora, entrar aqui num outro tema que diz, que fala para nós os líderes, Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. E o que vemos é que quando Jesus era contrário aos escribas e aos fariseus, pois estes se chocavam, chocavam tanto com os ensinamentos de Jesus que eles se achavam santos, justos demais. Eles se achavam ao extremo
de se posicionarem ali como sucessores de Moisés. Esses que eu digo os escribas e fariseus, sentados por conta própria na cadeira de Moisés. Isso, meu irmão e minha irmã, me fez entender como algumas vezes, alguns líderes, alguns de nós, nos dias atuais, né, nos comportamos como escribas e fariseus. Como assim, pastora? Nos auto-intitulando, né? O que era para ser uma sinagoga, a qual a importância dela na altura judaica, com a destruição do templo e com o cativeiro babilônico, passou a ser comum cativeiro babilônico. Passou a ser comum aos judeus daquela época praticar reuniões públicas nas quais sempre liam as escrituras e oravam juntos. Quando as sinagogas eram mencionadas no Novo Testamento, podiam ser fundadas em cidades ou vilarejos, desde que ali fosse confirmada a presença de pelo menos 10 homens judeus respeitados na sua comunidade, para que pudesse presidir o ensino da lei. No interior da sinagoga havia um assento, preste atenção, um assento reservado para o líder, mas o líder mais importante, mostrando que ele era o responsável por conduzir a liturgia daquele culto. Havia também outros assentos ali em destaque, na frente. E os ocupantes desses lugares eram reconhecidos como os mais notáveis, os sábios da região. Por isso, grandes eram as disputas para se assentar, ostentar mais aqueles lugares. Só que a obra e a santidade era para aqueles que tinham e não para aqueles que queriam. Mas eles queriam ostentar santidade pelo seu exterior, só para se assentarem naqueles lugares de destaque. Meu irmão e minha irmã, dá uma pausa aí, dá uma paradinha assim, dá uma viajada aí na tua mente e vê se está muito diferente dos dias atuais. Qualquer semelhança com esse tempo e os dias atuais, será mera coincidência? Tudo em busca de honra humana. Lembrando que eram os... Então, meu irmão, minha irmã, não está muito diferente hoje, né? Tá uma disputa de poder, de cadeira, tá uma disputa assim de lugares, disputa de posição tão grande no nosso meio que isso tem aumentado, tem feito crescer de uma forma assustadora o número de pessoas desigrejadas. São pessoas que falam, eu sou isso, eu sou aquilo, essa posição é minha, Deus me deu essa posição. Elas fazem questão de dizer que são, quando Deus nos ensina a sermos humildes. Deus nos ensina a sermos servos. Ei, estudar a palavra de Deus é meu dever, é teu dever, é minha obrigação, é tua obrigação. Mas nós não devemos esfregar isso na cara, na face, humilhando aqueles que de repente não têm condições de fazer, ou aqueles que ainda não conseguiram chegar ao nível, ao patamar que eu, você, chegamos. Vamos ser mais humildes, vamos ensinar com amor, vamos abraçar essas vidas para que elas desejem aprender, crescer na presença de Deus, mas nunca desejar ser um religioso, mas um servo. Continuo depois, no próximo áudio.